Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso grupo é composto pela Andressa, Cristina, Gabriel, Cauane, Michele e Vinícius. Iremos falar um pouco sobre ergonomia aplicada à colheita florestal. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou dar início à nossa apresentação. Primeiramente, o que é ergonomia? Ergonomia é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde do profissional, dentro e fora do seu ambiente de trabalho, com o propósito de unir um conjunto sistemático de esforços entre a tecnologia e as ciências humanas. E essa unificação de valores técnicos, científicos e culturais possibilitou uma maior humanização das condições dos trabalhadores e das condições da vida da população em geral. De modo singular, a ergonomia pode ser definida como o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de interface do sistema ser humano-máquina-ferramenta. Desse modo, o destaca-se que o principal objetivo da ergonomia é o de adaptar o trabalho ao homem, adequando as características técnicas e as características psicológicas físicas dos trabalhadores. Nesse modo, essa área do conhecimento contribui para proporcionar aos atores da força de trabalho melhores condições no empenho de suas funções. De modo geral, a ergonomia é aplicada na solução de problemas gerados ali no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, além de seguirmos as regras da ergonômica de segurança, a gente segue também a ISO, que é ali a Organização Internacional de Padronização, que é uma entidade de padronização e normatização que foi criada em Genebra, na Suíça. A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, entre outros. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, promovendo ali a normatização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente. Em destaque, de sistema de gestão e qualidade aplicada em empresas, a ISO 14000 e a ISO 14064 são um sistema de gestão ambiental em geral. A ISO 14000 é constituída por uma série de normas que determinam ali as diretrizes para garantir que determinada empresa, sendo pública ou privada, pratique a gestão ambiental. E essas normas são conhecidas pelo Sistema de Gestão Ambiental, SGA, que é definido também pela ISO. E o principal objetivo da ISO 14000 e de suas normas é garantir o equilíbrio e proteção ambiental, prevenindo ali a poluição e os potenciais de problemas que esta poderia trazer para a sociedade e para a economia. Sendo que cada lei deve se adaptar e se comprometer já com as leis previstas na legislação ambiental de seu país. Olá, meu nome é Andressa e eu irei dar continuação. As empresas florestais fornecem meios necessários à produção, estabelecendo normas e objetivos no processo de trabalho. Nessa perspectiva, são incluídos materiais e equipamentos de processo de colheita florestal. A atividade compreende vários interfaces, tais como instrumentos, procedimentos, máquinas, métodos, regras e formas de organização do trabalho. Entretanto, uma das características importantes desse artefato é o seu papel de mediação entre o trabalho e objeto de trabalho, né? O trabalhador e o objeto de trabalho. A mediação entre o objeto e o objetivo, segundo Engetron, 1987, é estabelecida através de um terceiro elemento, artefato. Portanto, a relação entre o sujeito e o objeto tem como mediador os artefatos que podem ser instrumentais utilizados num processo de transformação, seja eles materiais ou intelectuais. Por exemplo, a relação entre o sujeito e o coletivo tem como mediador as regras que compreendem as normas explícitas ou implícitas, as convenções e as relações sociais no seio do coletivo. A relação entre o objeto e o coletivo tem como mediador a divisão de trabalho que qualifica a organização explícita e implícita em relação ao processo de transformação do objeto em produto. Cada um desses mediadores é constituído historicamente de forma diferente.
Desse modo, podemos constatar que a real situação do trabalho é uma variável sempre presente de forma estrutural, sendo necessário interagir essa variabilidade de modo a facilitar a qualidade de uma vida no trabalho das empresas florestais, ajudando assim no funcionamento da produção. De acordo com Bergans, 1985, a competência de um indivíduo pressupõe um repertório de procedimentos ou métodos alternativos que lhe permite se adaptar de forma mais fina às diferentes situações que se apresentam. Isso ocorre em uma função do valor que ele atribui às diferentes variáveis da situação. Sendo assim, o trabalho florestal possui a capacidade de adaptar o procedimento correto em um curto espaço de tempo, com baixo custo operacional. No trabalho da colheita florestal, com os aumentos da área das florestas plantadas no Brasil, sobretudo depois de advento dos incentivos fiscais, notou-se a necessidade de buscar sistemas de colheita que proporcionassem um rendimento maior, menor custo e melhor aproveitamento, nos quais as operações fossem mais bem adaptáveis ao trabalho. A colheita florestal é considerada um trabalho pesado devido à grande existência física requerida ao trabalhador, principalmente quando realiza de forma manual ou semi-mecânica, e com alto risco de acidentes. O corte florestal semi-mecanizado com motosserra é o mais difundido no Brasil. Segundo Minas de 1996, existia cerca de 400 mil motosserras em atividade no Brasil no ano de 1996. Entre os fatores que dificultam a colheita e o transporte florestal, os produtores apontam a falta de máquina e equipamento adequado na propriedade e no alto risco de acidentes inerente a essa atividade realizada da forma manual ao semi-mecanizada. Segundo Abrão 2000, as contribuições da agronomia na introdução de melhoria na situação de trabalho se dão pela via de ação ergonômica que busca compreender as atividades dos indivíduos em diferentes situações de trabalho com vistas à sua transformação. Assim, o foco de ação é a situação de trabalho inserida em um contexto social técnico, a fim de desvendar as lógicas de funcionamento e suas consequências, tanto para a qualidade de vida do trabalhador quanto para o desempenho de produção. Olá, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouquinho da atuação no mercado. Bom, a atuação no mercado depende da transparência dos serviços de comercialização de madeiras e resíduos. Portanto, é importante respeitar os indicadores de mercado que controlam a evolução dos preços da madeira e da biomassa florestal, em respostas aos objetivos econômicos e ambientais de todas as partes do negócio. As avaliações são realizadas por compra de madeira e por venda de madeiras utilizadas na celulose, nas serrarias e biomassas florestais, além do serviço que utilizam para a medição da área. Os dados indicam que certos profissionais são contratados para cortar e remover as toras. Outros são contratados para triturar e para remoção de resíduos. As madeiras que as empresas mais compram para comercialização seria a madeira em pé e madeira em carregador. A respeito da comercialização de madeira, os processos assegurados são compra de matas particulares e públicas, abate de árvores, manuseamento dos toros, venda e transporte de madeira e reflorestação ou florestação de terras. Boa tarde, eu sou a aluna Cristina Berger e eu vou falar sobre os impactos da extração da madeira e da matéria-prima. Os impactos positivos é que a sustentabilidade aumenta, gera grande economia, a lucratividade também aumenta e a conscientização das pessoas é maior. Os impactos negativos, a extração da madeira ela é um fator muito forte porque ela gera dinheiro a longo prazo e muitas dessas vezes essa atividade não é feita de acordo com as leis. É muito comum você encontrar pessoas que grilam essas terras, que são terras protegidas pelo governo. Elas grilam lá, derrubam as árvores e vendem essas terras por um preço baixo. Geralmente, essas terras são vendidas por documentos falsos que são preparados, pois é um esquema para garantir o sucesso do negócio ilegal, ou seja,
eles processam um documento falso para quando a polícia ou a defesa ambiental bater, eles terem um documento que assegurem aquelas terras, o que não assegura. E as consequências são graves, porque a entrada dessas pessoas num lugar onde tem mata ocasiona a perda da perda da biodiversidade, o aumento do risco das extinções de animais. O que significa isso? Quando eles adentram a essas matas são habitadas por animais silvestres e acaba acontecendo a perda desses animais. E é muito comum também as queimadas, que é outro fator que é preocupante, porque daqui a uns tempos não vai existir mais florestas, e sim pessoas habitando um lugar que era para ser florestado, e isso vai ocasionar o aquecimento global. Olá, sou a Cauã e vou falar sobre o mercado internacional. O Brasil, 10º lugar como produtor e exportador de madeira, os maiores países exportadores do mundo, com os Estados Unidos como principal destino e Espanha, Marrocos e México. O Brasil, segundo a ABIMCI 2003, a sua inserção do comércio internacional teve a produção em 2003 de aproximadamente 15,3 milhões de metros cúbicos, equivalente a 14,4% da sua produção mundial, ocupando o segundo lugar na posição do ranking mundial. Sobre a venda, o Brasil representa 6,% de vendas totais, ocupando o quinto lugar do maior exportador de madeira, onde o principal destino é a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Essas são as referências e obrigada pela atenção.